Lucas 2, 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu lerei o 13, a igreja lerá comigo o 14 mais uma vez. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pai, presbítero Dante, na oração de gratidão, intercedeu por nós. Eu quero pedir-te, ó Deus, que Tu sejas propício a mim, pecador. Eu quero pedir-te, ó Pai, que Tu exaltes a Ti mesmo e exaltes o Cristo na pregação da palavra nessa manhã. Que Teu povo perceba a presença graciosa do Senhor que fala conosco por meio das Escrituras. E que Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo por meio da pregação da palavra. Que haja quebrantamento, arrependimento, conversão, salvação em tua casa nessa manhã. Que haja transformação de vidas, que haja um novo momento de consagração. E que nós saiamos daqui, ó Deus, ó Pai, para viver para a tua glória e não para nós. Tem compaixão de nós, Senhor, deixa-nos conhecer-te mais. Nós só podemos conhecer o Senhor porque aprove ao Senhor soberanamente revelar-te a nós na tua palavra. Então, Senhor, que o teu Espírito nos ilumine nessa manhã, nos abra o entendimento, aqueça o nosso coração enquanto ouvimos tua voz. Ó Deus, e que contemplando a beleza da tua majestade, nós nos regozijemos, nós te glorifiquemos e nós consagremos nossa vida a ti. Fala conosco, Deus. Descedenta-nos, alimenta-nos e abençoa-nos. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. A primeira cantata foi feita pelos anjos. A primeira cantata foi a cantata angelical. Naquele dia, quando eles cantavam glória, glória a Deus nas alturas. Aquele dia que Jesus nasceu, irmãos, foi um dia inusitado. Os pastores estão nos campos cuidando das ovelhas, como sempre fizeram. E de repente aparece um anjo resplandecendo a glória do Senhor. Eles ficam perplexos e amedrontados diante daquele anjo. E o anjo diz a eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E enquanto os pastores estão perplexos, irmãos, assustados diante daquela visão angelical, a palavra de Deus nos diz no versículo 13 que subitamente apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial, milhares de anjos. Imagine você estando ali naquela madrugada, naquele deserto, e de repente aparecem milhares de anjos dos céus.
E a palavra de Deus diz que eles aparecem louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O texto nos apresenta aqui, irmãos, a cantata angelical. Hoje nós vamos louvar a Deus e dar a Ele toda a glória em uma cantata de Natal. Mas em nossa cantata de Natal devem estar presentes os mesmos princípios da cantata angelical. Pastor, e o que eu posso aprender com a cantata angelical? A primeira verdade que a palavra de Deus nos diz é a seguinte: Deus deve ser glorificado. Deus deve ser glorificado. Os anjos louvam a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. A aparição dos anjos, irmãos, por si só é um grande espetáculo. Mas é impressionante perceber que os anjos não chamam a atenção para si mesmos, nem falam de si mesmos, mas eles dão glória ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, nas maiores alturas. Eles não desafiam as pessoas a conhecerem anjos, mas eles cantam a glória do Deus Todo-Poderoso, que é a soma de todos os seus atributos nas maiores alturas, revelando que Deus é o Deus Altíssimo e ninguém se lhe pode comparar em glória, honra, majestade, poder, santidade, honra e louvor. Deus deve ser glorificado. Portanto, meus amados irmãos, se na nossa cantata desta manhã, nossa cantata de Natal, nós queremos aplicar os princípios da cantata angelical, nós temos que dar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amados irmãos, quando nós pensamos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos lembrar que durante toda a eternidade, antes que se fizesse homem, Ele foi glorificado lá no céu. Isaías, quando teve uma visão de Nosso Senhor assentado no trono, diz que os serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diante do trono de Nosso Senhor cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Senhor Santíssimo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É por isso, amados irmãos, que quando pensamos nessa época maravilhosa, nós temos que dar a Deus toda a glória, porque Deus se fez um de nós, sem deixar de ser Deus e sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, para satisfazer a justiça do Deus eterno, para pagar os pecados do seu povo, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós tivéssemos livre acesso na presença de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus o Pai. Deus o Filho se fez um de nós, sem pecado, e deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida eterna diante do Deus eterno. É por isso, amados irmãos, por causa deste grande amor, que tal como aqueles anjos, neste tempo do Natal, nós temos que adorar, glorificar e exaltar a Deus sobre todas as coisas. O nosso texto nos diz, amados irmãos, que os anjos glorificaram ao Senhor. E os próprios pastores, que ao obedecerem à visão foram visitar o menino, diz o versículo de número 20 do capítulo 2, que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, glorifiquemos a Deus, porque Ele nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Nesse tempo do Natal, amados irmãos, eu sempre me lembro daquela história de que no ano de 1969, quando o homem chegou à Lua, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que se dizia protestante, naquela batalha que tinha com os soviéticos, porque eles chegaram ao espaço primeiro,
Então, no ano de 1969, quando Neil Armstrong, um crente protestante, pisa na Lua, junto com toda aquela equipe, o presidente americano eufórico em rede nacional disse: este é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na Lua. Depois de alguns instantes, o telefone preto da Casa Branca, toca. O presidente atende. Senhor presidente, aqui quem lhe fala é seu amigo evangelista Billy Graham. Quero parabenizá-lo pela grande conquista da nossa nação. Que grande privilégio a América ter levado o homem a pisar na Lua. Mas eu gostaria de lhe dizer, senhor presidente, que o senhor cometeu um equívoco em rede nacional. O dia mais importante da história da humanidade não foi o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia no qual Deus pisou na terra. E para nós, amados irmãos, o dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual o Filho de Deus foi cravado na cruz do Calvário e deu a vida para pagar os nossos pecados. Deus nos amou e deu seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para nos buscar. Se nós fomos impactados com este amor maravilhoso, que deixemos de viver para nós, amados irmãos, e que vivamos todos os dias da nossa vida para dar glória e honra àquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que neste dia da cantata de Natal, você olhe para a cantata angelical e que você viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Pare de viver para você mesmo. E que você viva para a glória daquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas, pastor, o que mais eu posso aprender com a cantata angelical? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz nessa manhã: Deus nos dá a sua paz. Deus nos dá a sua paz. Versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Amados irmãos, essa palavra paz é uma palavra belíssima. No hebraico, shalom. No grego, eirene. Essa palavra significa plenitude. Essa palavra significa integralidade. Essa palavra significa inteireza. Essa palavra significa harmonia. Essa palavra, amados irmãos, significa enchimento. Amado irmão, paz significa ser pleno da presença de Deus em nossa vida. Um dos nomes de Deus do Antigo Testamento é Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Quando Deus aparece para Gideão, Gideão fica com medo e o Senhor diz para ele que tem a paz, que ele não vai morrer. E Gideão faz um altar e coloca o nome do altar de Yahvé Shalom, para dizer, amados irmãos, que o Senhor é a nossa paz. Mas talvez você me diga, pastor, o homem quando cai em pecado, ele se torna inimigo de Deus. Como agora, pastor, nós podemos ter paz com Deus? Irmãos, porque Deus mandou o Filho dele morrer na cruz do Calvário. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, podemos crer que Deus bate o martelo no seu tribunal no momento em que você crê no Senhor e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo, e considera sobre nós a justiça de Cristo, porque considerou o nosso pecado sobre Jesus na cruz. Quando você crê no Senhor Jesus, Deus te declara justo, Deus te declara inocente, você já não tem culpa nenhuma. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Então, se você quer ter
paz com Deus e ter a certeza de que não tem dívida alguma no tribunal de Deus. Nessa manhã, se arrependa da vida de pecado que tem levado, se arrependa de viver longe de Deus e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia nele como único mediador entre Deus e os homens. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Creia que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Se você quer ter paz com Deus, quer ser perdoado de seus pecados, ouça Jesus dizer nessa manhã: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Tome o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Arrependa-se de seus pecados hoje e diga: Deus, eu tenho vivido longe de ti, mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Eu recebo pela fé em meu coração como meu único Senhor e Salvador. Salva-me, Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crer em Jesus hoje como seu único Senhor e Salvador, Deus vai te declarar justo pela fé, e você estará em paz com Deus e não terá mais dívida alguma diante do tribunal de Deus. Louvado seja Deus. Você pode estar em paz com Deus. Pastor, eu já criei, já fui justificado, já fui adotado, já fui reconciliado, já fui unido espiritualmente a Cristo pela fé. Mas, pastor, eu tenho vivido tanta luta e nem sempre eu tenho sentido a paz de Deus em minha vida. Como é que eu posso, pastor, perceber a paz de Deus em minha vida? Filipenses capítulo 4, amados irmãos, diz a nós que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o texto diz então que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz de Deus vai estar presente na sua vida. Talvez, meu querido amigo e irmão, você é crente, mas você esfriou na fé. Você não está estudando mais a palavra, você não tem uma séria vida de oração, você não vive para a glória de Deus, você tem flertado com o pecado, você tem dado ouvido à voz do diabo. Nessa manhã o Senhor te chama a confessar os teus pecados. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje, se arrependa. O Senhor vai te perdoar, o Senhor vai te purificar, e de repente a paz de Deus novamente tomará conta do seu coração. E você sairá daqui para viver para a glória de Deus, e em comunhão com o Senhor, e obediência à sua palavra, entenderá que paz faz parte do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Que nesse Natal você se arrependa da vida de pecado que tem levado, que você se consagre ao Senhor e que o Senhor te encha de paz. Que Deus te abençoe com paz nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. No dia da cantata do Natal, nós temos que aprender com a cantata angelical. Pastor, o que mais eu posso aprender com a cantata angelical? Primeiro, nós aprendemos que Deus deve ser glorificado. Segundo, nós aprendemos aqui, amados irmãos, que Deus nos dá a sua paz. Que mais, pastor, eu devo aprender com a cantata angelical? Terceiro e último lugar, Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. Vejamos a cantata angelical.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Irmãos, eu tive o privilégio de crescer numa igreja presbiteriana. Os missionários pregaram na fazenda do meu bisavô na década de 30. Nossa família já é presbiteriana há um tempo. Mas todo menino, quando pequeno, antes de estudar as Escrituras, acaba sendo um arminiano existencial. E eu me lembro quando nós cantávamos as cantatas na igreja, quando pequenininho, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. E eu ficava assim, meu Deus, será que existe alguém a quem o Senhor não quer bem? Isso é o arminianismo existencial, irmão. É terrível. Graças a Deus, Deus nos livra disso. Então, meu querido amigo e irmão, quando eu cresci, eu fui ler as Escrituras. E eu aprendi que a Bíblia diz que de alguns, Deus acha até a oração repugnante. Em Isaías, ele diz que de alguns, ele não tolera iniquidade associada com ajuntamento solene. Sim, existe alguns, diz a Bíblia, que são inimigos de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele ama o seu povo eleito, amado irmão, com amor salvífico. Em Efésios 1, 4, 5, ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amados irmãos, nenhum de nós tem a capacidade de salvar-se. Nenhum de nós pode escolher a Deus. Eu gostaria de dizer a você nessa manhã que se você crê em Jesus hoje, é porque Deus soberanamente te escolheu antes da fundação do mundo. É uma decisão soberana de Deus. E você só foi ressuscitado e regenerado na alma por obra soberana do Espírito, porque Deus te escolheu na eternidade. E quando você foi ressuscitado na alma, ouvindo o Evangelho, então o Senhor te deu o dom da fé e você creu. E o Senhor te declarou justo e você foi selado pelo Espírito Santo. E agora então você foi adotado como filho de Deus e o Espírito do Senhor habita em você. E você está unido espiritualmente a Cristo pela fé e das mãos do Senhor ninguém te arrebata. Louvado seja Deus por isso. A sua salvação não depende de você. Deus ama o seu povo eleito, amado irmão. Há alguns que Ele quer bem. É por isso que nessa manhã você precisa, amado irmão, se assegurar na sua vida se você verdadeiramente é o escolhido de Deus ou não. Pastor, como é que eu sei disso? Se você se arrependeu dos seus pecados e creu verdadeiramente em Cristo Jesus, você é um dos eleitos. E se você, como quem creu em Cristo Jesus, vive para a glória de Deus, e tem sido sustentado pelo Senhor, por causa do seu fruto, você conhece a árvore. Nós temos visto em sua vida o testemunho da obra de Deus. Mas se você diz que é crente presbiteriano e cresceu na igreja, mas vive como um demônio, meu querido amigo e irmão, talvez você esteja enganado. Então você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus e não viver para si e viver para Deus. Porque é somente através do seu crescimento no processo de santificação que a gente identifica verdadeiramente a sua eleição. Então, meu querido amigo e irmão, você precisa falar, eu faço parte do povo de Deus ou não? Essa questão, irmãos, é tão séria que a palavra de Deus nos conta. Lá em Mateus 25, 31 a 34, que quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante da sua presença. Ele separará uns dos outros, como separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas também diz o texto que o rei dirá:
Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus nos diz, irmãos, no Sermão do Monte, que a árvore boa não pode dar fruto ruim, e que a árvore má não pode dar fruto bom, que pelos frutos você conhece a árvore. Então não adianta dizer que você é evangélico de quinta geração. Não adianta dizer que você segue a tradição. Se você, meu querido amigo e irmão, vive uma vida contrária à palavra de Deus, você pode tocar instrumento em igreja, você pode até estar cantando aqui no coral, mas se sua vida não honra a Cristo Jesus, talvez você esteja caminhando a passos largos para o inferno. E nessa manhã, a palavra de Deus nos chama a considerar a nossa vida. Quando o Senhor vier, você vai estar do lado direito das ovelhas ou do lado esquerdo dos cabritos? Se você quiser, de fato, viver para a glória de Deus, você precisa se arrepender hoje. Pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Quem não é eleito, irmão, não vai ter essa preocupação. Se você ficar assim, meu Deus, será que eu faço parte dos escolhidos? Deus tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu consagro a minha vida a Cristo Jesus. Esse é um sinal de que o Espírito Santo está atuando em seu coração. Então, meu irmão, pare de brincar de crente. Pare de brincar de religioso. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E se Ele nos escolheu para viver para Ele, Ele nos escolheu para sermos santos, como disse o texto que eu li em Efésios. Pare de viver para você. Pare de viver flertando com o pecado. Pare de viver flertando com o mundanismo. E viva para a glória de Deus, porque você custou o preço mais caro do universo. O Filho eterno de Deus, o Santo Filho de Deus, deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Se você foi amado antes da fundação do mundo, se Jesus deu a vida na cruz por você, se você foi criado para viver para a glória dele, você faz parte daqueles a quem ele quer bem. Deus ama o seu povo. Então, meu irmão, pare de viver para você e viva como quem faz parte desse povo, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e deu seu Filho numa cruz para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Pastor, como posso saber se estou entre aqueles que Deus ama? A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós saberemos verdadeiramente que você faz parte do povo ao qual Deus ama. Se você crê hoje, nessa manhã, se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente confiar a sua vida a Jesus, você terá alegria e paz no coração. E no dia da cantata de Natal, com a cantata angelical, você aprende hoje que Deus deve ser glorificado. Deus nos dá a sua paz. Deus ama o seu povo. Que nesse dia você se arrependa dos seus pecados e diga: Deus, transforma a minha vida. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu quero viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Permita-me, Deus, viver para dar glória a Deus nas maiores alturas, para que a Sua paz esteja em minha vida e para que eu manifeste o Teu amor onde o Senhor me enviar. Que Deus derrame sobre a tua vida as suas mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.